Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos adversários mais antigos da saúde pública, a tuberculose. Vamos entender juntos, passo a passo, como a gente identifica e, principalmente, como combate essa doença. Olá, um salve do Joel e bem-vindos ao Medicina Nerd. Para quem gosta de conteúdo que vai direto ao ponto, sem enrolação, seja para os estudos ou para o dia a dia do trabalho, já se inscreve aí para não perder nada. Nosso roteiro de hoje está bem claro. Primeiro vamos conhecer quem é esse inimigo. Depois, ver os sinais de alerta que ele dá. Em seguida, como a gente confirma que é ele mesmo. Aí partimos para o plano de ataque. E por fim, vamos falar daquela situação em que ele está só dormindo. Então vamos lá, começando pelo começo. Quem é o causador da tuberculose? E, mais importante, quem são os alvos preferidos dele? Bom, a tuberculose, ou TB para encurtar, é causada por essa bactéria aí, o Mycobacterium tuberculosis. E olha, a coisa é tão séria que todo caso novo precisa ser comunicado oficialmente para as autoridades de saúde. É o que a gente chama de notificação compulsória. E quem está mais na mira? Basicamente qualquer um com sistema de defesa meio baqueado. Pessoas vivendo com HIV, diabéticos, quem tem problemas com alcoolismo, a população em situação de rua. A bactéria se aproveita de qualquer fragilidade do nosso sistema imune. Certo. Agora que a gente já conhece o inimigo, vamos ver como ele costuma se apresentar. Quais são os sinais que fazem qualquer um acender o alerta? A forma mais comum, que é tipo uns 85% dos casos, é a pulmonar. O grande sinal é aquela tosse com catarro que simplesmente não vai embora. Dura mais de 2, 3 semanas. Soma isso a uma febrinha no final da tarde, suores à noite de molhar a cama, perda de peso sem motivo e falta de apetite. E, em casos mais avançados, pode até sair sangue na tosse. É o combo clássico. E tem um detalhe curioso. Essa bactéria é uma verdadeira fã de oxigênio. É por isso que ela tem um lugar preferido para morar, o topo dos pulmões. O que a gente chama de ápice pulmonar. É a área mais arejada, sabe? Basicamente uma cobertura de luxo, com boa ventilação para ela crescer tranquila. Olha só essa imagem. Quando o nosso corpo entra em contato com a bactéria pela primeira vez e consegue dar uma controlada nela, fica uma espécie de cicatriz. No raio-x, a gente vê isso aí, o complexo de Ranke. É um nódulo no pulmão junto com os gânglios aumentados. É como se fosse o registro de uma batalha que o corpo venceu, deixando a infecção ali quietinha, latente. Mas nem sempre as coisas acabam bem. À esquerda, a gente vê a tuberculose miliar. Isso acontece quando a bactéria cai na corrente sanguínea e se espalha formando pontinhos por todo o pulmão, que parecem grãos de milho. Já à direita, o cenário é outro. São as cavitações, verdadeiras cavernas que se formam quando a doença que estava quieta se reativa, geralmente lá no topo do pulmão, naquela cobertura que ela adora. Ok, temos a suspeita clínica, temos as imagens do raio-x, mas como é que a gente bate o martelo e confirma o diagnóstico? O caminho é bem definido. A gente começa com o raio-x de tórax, que levanta a bola. Depois, o próximo passo é a baciloscopia, o famoso BAR, que é procurar a bactéria direto no escarro. O exame perfeito, o padrão ouro, é a cultura, só que ela demora, né? De 2 a 8 semanas. A sorte é que hoje a gente tem o teste rápido molecular, que em 2 horinhas já diz se é TB e, de quebra, avisa se a bactéria é resistente ao principal remédio. É uma mão na roda. Diagnóstico confirmado. E agora? Qual a estratégia para acabar com o inimigo? Vamos conhecer o famoso esquema RIP. Então, atenção aqui porque essa é a parte crucial. O tratamento padrão leva 6 meses no total. Ele tem 2 fases. Nos primeiros 2 meses é a fase intensiva, um ataque com tudo, usando 4 drogas: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Para decorar, é só lembrar da sigla RIP. Passados esses 2 meses, a gente entra na fase de continuação, por mais 4 meses, mas aí com só 2 drogas: rifampicina e isoniazida. Por isso a gente guarda assim: 2 RIP mais 4 RI. Só que, claro, esse bombardeio de remédios tem seus efeitos. É super importante conhecer os principais. A rifampicina, por exemplo, deixa a urina e outras secreções cor de laranja. Tem que avisar o paciente para não assustar. A isoniazida pode dar problema nos nervos, por isso a gente já entra com vitamina B6 para prevenir. A pirazinamida pode aumentar o ácido úrico e o etambutol, bom, com ele o cuidado com a visão. Ficar aí de olho nisso é parte fundamental do tratamento. E para a gente fechar, vamos falar de uma situação bem comum. A pessoa que teve contato com o bacilo, ele está no corpo, mas ela não está doente. É a tal da infecção latente. E como a gente descobre essa infecção adormecida? A ferramenta é a prova tuberculínica, o PPD. É aplicada uma substância no antebraço e depois de 2 ou 3 dias, a gente mede o tamanho da reação na pele.
O ponto-chave para entender é o seguinte: PPD não diagnostica a doença tuberculose. Ele só mostra se o sistema imune da pessoa já conhece a bactéria. É um teste de memória, não de doença em atividade. Então, para não restar dúvida, se o PPD dá positivo, mas a pessoa não tem sintoma nenhum, isso significa a infecção latente. O bacilo está ali, quietinho, sob controle. Para a gente falar que é doença, precisa ter aqueles sintomas todos que a gente viu lá no começo: tosse, febre, perda de peso. E para evitar que esse bacilo resolva acordar um dia e causar a doença, a gente trata a infecção latente. A estratégia é usar isoniazida por 9 meses. É um tratamento preventivo, para cortar o mal pela raiz antes mesmo que ele apareça. E para terminar, fica essa provocação. A gente tem o diagnóstico, tem um tratamento que funciona, que dura 6 meses, mas com tanto tempo, tantos remédios e com esses possíveis efeitos colaterais, qual vocês acham que é o maior desafio para a gente realmente conseguir curar a tuberculose no mundo real? Fica aí para a gente pensar.